15 caminhões. Foi isso que o senhor de fala mansa anunciou assim que entrou na concessionária reluzente, repleta de veículos pesados de última geração. O gerente, Alexandre Monteiro, mal levantou os olhos do monitor ao ouvir o pedido. Ele era o responsável pela maior loja de caminhões da região, reconhecida pelo luxo e sofisticação. Diante dele, um homem de aparência simples, cabelos grisalhos, pele marcada por anos de sol, roupas humildes e poeirentas, um contraste gritante com o brilho do lugar. Internamente, Alexandre reprimiu um sorriso cínico. Estava certo de que era mais um curioso, alguém sem condições, ali apenas para passar o tempo. Aquele homem se chamava Hélio Martins. Havia acordado antes do nascer do sol, como fazia todos os dias na fazenda. Alimentou o gado, verificou o pasto e, depois de um banho, vestiu sua melhor calça jeans e a camisa quadriculada que reservava para as idas à cidade. Ignorou a sugestão da esposa para usar o carro novo. Preferiu a caminhonete velha, companheira fiel de tantas lidas. Afinal, não buscava impressionar ninguém. Só queria fechar um negócio importante para sua empresa. A loja ocupava quase todo um quarteirão. Espelhos brilhantes, piso impecável, ar-condicionado potente. Hélio entrou devagar, com olhar atento. Os caminhões dispostos ali eram exatamente o que ele precisava para ampliar sua frota. Robustos, tecnológicos, preparados para o transporte de grãos em grandes volumes. Ele já havia feito as contas muitas vezes. 15 unidades representariam um investimento de milhões, mas era o passo certo para expandir negócio. 3 vendedores cochichavam perto da recepção e, ao vê-lo passar, trocaram olhares zombeteiros. Um deles soltou uma risada abafada. Hélio ouviu, mas não reagiu. Não era a primeira vez que julgavam sua aparência. Infelizmente, sabia que não seria a última. Sua vida inteira fora marcada por superações. Tudo que conquistara vinha do suor diário, das mãos calejadas da honestidade. Alexandre, com 38 anos, era o gerente mais jovem da rede. Sempre vestido com ternos caros, usava relógio de grife e gel no cabelo. Formado numa universidade privada renomada, exalava autoconfiança, ou talvez arrogância. Achava que podia identificar compradores reais apenas pelo visual. E para ele, aquele homem simples certamente não era um. Desculpe, o senhor disse 15, Alexandre repetiu com deboche, realçando a palavra como se fosse absurda. Isso mesmo. Modelo completo, cabine estendida, ar-condicionado, motor potente, tudo o que for necessário para o transporte agrícola, respondeu Hélio com serenidade. Alexandre soltou uma risada curta, virou-se para os vendedores e disse em tom alto: "O senhor tem ideia do valor disso? São 300 mil reais cada. Isso dá mais de 4,5 milhões. Hélio assentiu calmamente. Fiz as contas. Estou aqui justamente para fechar esse pedido. Irritado, Alexandre insistiu. Olha, senhor, como é mesmo seu nome? Hélio Martins. Seu Hélio, veja bem, aqui vendemos para grandes empresas. Não é um pátio qualquer. Nossos clientes têm real poder de compra. O senhor entende isso, certo? Mesmo diante da grosseria, Hélio manteve a calma. Se for necessário, posso pagar à vista, disse. Os vendedores caíram na gargalhada. Alexandre riu junto, sarcástico. À vista, claro, e eu sou o dono da montadora. Olhou de cima a baixo para Hélio e zombou. O senhor chega aqui com uma caminhonete velha, veste roupa de roceiro e espera que eu acredite que tem milhões para gastar. Não preciso que acredite. Vim como cliente e quero fazer um negócio justo, respondeu Hélio com firmeza. Alexandre se aproximou, invadindo o espaço pessoal dele, e sussurrou com desdém. Para mim, o senhor está querendo tumultuar. Talvez seja da concorrência, ou só alguém entediado num sábado. De qualquer forma, está atrapalhando. O clima no showroom mudou.
Uma cliente que analisava outro caminhão parou para observar. 2 mecânicos que passavam diminuíram o passo. A tensão era palpável. Se não quer me atender, chama alguém que queira, disse Hélio. Alexandre, agora visivelmente alterado, esbravejou. Não vai ser atendido, coisa nenhuma. Vá embora antes que eu mande a segurança. Aqui não é lugar de curioso. Hélio podia, ali mesmo, puxar um extrato bancário, mostrar contratos, provar que podia comprar o dobro do que estava pedindo. Mas decidiu não se rebaixar. Aquilo era sobre respeito, sobre humanidade, não sobre provar seu valor a quem só via aparência. Um dia, moço, você ainda vai aprender que as aparências enganam. E vai ser do jeito mais difícil, disse Hélio, com a voz pesada de decepção. Alexandre riu alto. Ah, é? E quem vai me ensinar? O senhor? Apontou para o fazendeiro e anunciou para todos. Vejam só, temos aqui um grande investidor, vindo direto da roça, querendo comprar 15 caminhões. Só falta dizer que vai pagar em ouro de pepita. As risadas ecoaram pelo salão. Hélio sentiu o peso das ofensas de uma vida, mas também sentiu o orgulho de quem construiu um império com trabalho justo. Deu meia volta, caminhando para a saída. Alexandre zombou mais uma vez, e da próxima vez já avisa que é para barrar na entrada. A gente não é ponto turístico. Um dos vendedores mais novos, Carlos, encolheu-se em silêncio, desconfortável. Fernanda, a recepcionista, fingia digitar algo no computador, evitando o olhar de Alexandre. Ninguém ousava contrariá-lo. Rodrigo, um dos veteranos, deu um tapa nas costas do gerente. Chefe, você deu um show. Esses caipiras têm que entender onde estão. Alexandre agitou a gravata, satisfeito. Exatamente. Tempo é dinheiro. E eu não perco nenhum, nem outro com quem não tem valor. Do outro lado do salão, a médica Beatriz, cliente interessada na compra de 2 caminhões, observava a cena. Ela havia crescido em uma comunidade humilde e sentia um incômodo profundo. A forma como aquele homem havia sido tratado reavivou lembranças amargas. Lá fora, Hélio entrou em sua caminhonete. As mãos tremiam, mas não de fraqueza, de indignação. Ele havia lutado a vida inteira para chegar ali, e sabia que, mais uma vez, provaria seu valor da forma mais impactante possível. O que Alexandre não sabia, mas estava prestes a descobrir, era que Hélio Martins não era um simples fazendeiro. E aquele encontro, aparentemente banal, mudaria o destino de muitos que estavam naquela concessionária naquela manhã de sábado. Ele pegou o celular com firmeza e fez uma chamada. Doutor Henrique, aqui é o Geraldo. Preciso da sua presença na Auto Premium imediatamente. Traga os papéis que combinamos ontem. Houve uma pausa. Mudança de planos. Vamos acelerar esse processo. Enquanto isso, dentro da concessionária, Alexandre já nem lembrava mais de Geraldo. Estava ocupado confirmando a chegada de um cliente importante de São Paulo. Sim, senhor Marcelo, tudo preparado como solicitado. Temos os melhores caminhões separados, com condições exclusivas. Sua voz era suave e cheia de entusiasmo, o oposto exato do tom frio que havia usado com Geraldo momentos antes. No balcão, Carlos, um vendedor jovem, aproximou-se de Fernanda. Você não acha que ele foi duro demais? O senhor parecia gente boa. Fernanda suspirou discretamente. Carlos, você ainda está pegando o jeito. O Alexandre só dá valor para quem chega de carro importado. Se você começar a questionar, é você quem vai para o olho da rua. Ela sabia o que dizia. Já tinha visto 3 colegas perderem o emprego por menos. Mas se ele realmente tiver dinheiro, insistiu Carlos, lembrando do jeito simples da caminhonete antiga do homem. Impossível, disse Fernanda. Alexandre tem faro para essas coisas. Por isso ele comanda aqui. Nesse momento,
Um Mercedes preto entrou no estacionamento. Dele desceu um homem de terno alinhado, pasta de couro na mão. Alexandre viu da vitrine e sorriu imediatamente. Agora sim, um cliente de verdade. Correu até a entrada para recebê-lo. Senhor Marcelo, que honra tê-lo conosco. Marcelo respondeu com um aperto de mão formal. Vim analisar a frota. Alexandre, então, guiou o cliente pelo showroom, detalhando com entusiasmo cada modelo top de linha. Enquanto isso, outro carro parava discretamente no estacionamento, um BMW prata. Um homem elegante de terno cinza desceu, segurando uma pasta executiva. Ele examinou o ambiente, encontrou a caminhonete de Geraldo e se aproximou. Geraldo, disse com um sorriso, apertando sua mão com respeito. Doutor Henrique, agradeço por vir tão rápido. Geraldo apontou para o prédio. Mudança de estratégia. Quero que faça o que planejamos, com uma alteração. Henrique, advogado e parceiro de confiança há mais de 15 anos, ouviu cada palavra com atenção crescente. Seu semblante ficou sério. Isso é inaceitável, disse indignado. Quer que eu entre com processo por discriminação. Geraldo respirou fundo. Não, quero ensinar uma lição. Uma lição que ele nunca vai esquecer. Tirou documentos da pasta no banco e entregou. Está tudo aqui. Faça exatamente como combinamos, mas com esse novo detalhe. Henrique leu e abriu um sorriso lento. Entendido. Vai ser um prazer. Dentro do showroom, Alexandre estava eufórico. Como pode ver, Sr. Marcelo, este modelo possui o motor mais potente da categoria, baixo consumo e manutenção simplificada. Marcelo demonstrou interesse. Quantos disponíveis? 17 unidades prontas para entrega. Estou considerando levar 8. Os olhos de Alexandre brilharam. 8 caminhões significavam uma comissão enorme. Excelente escolha. Vamos ao meu escritório tratar dos detalhes. Nesse instante, a porta principal se abriu e Henrique entrou com postura impecável. Fernanda rapidamente se posicionou. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Bom dia. Preciso falar com o gerente. É sobre uma aquisição significativa. Alexandre, ao ouvir, virou-se, observou o homem, reconheceu o perfil de cliente potencial e abriu um sorriso profissional. Sou o gerente Alexandre Ribeiro. Podemos fazer uma cotação. Sim, meu cliente quer comprar 15 caminhões do modelo mais completo. Alexandre congelou por um segundo. 15. Uma venda gigantesca, mas logo se recompôs. E quem seria seu cliente? Um produtor rural muito respeitado. Ele esteve aqui hoje, mas considerou o atendimento inadequado. Alexandre sentiu o estômago revirar. O nome dele é Geraldo Ramos, completou Henrique, observando a reação. O rosto de Alexandre empalideceu. Fernanda tapou a boca, Rodrigo arregalou os olhos e Carlos mal conseguia conter o riso. O senhor Ramos queria comprar, balbuciou Alexandre. Sim, 15 caminhões, pagamento à vista, 4,5 milhões. Mas parece que o senhor lhe disse que esta loja era só para clientes de verdade. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Marcelo, o cliente VIP, observava em silêncio. Todos os funcionários pararam. Eu não sabia. Tentou se justificar Alexandre. Não sabia o quê? Rebateu Henrique. Que se deve tratar todos com respeito. Que aparência não define caráter. Que Geraldo Ramos é dono da maior cooperativa agrícola do estado. Cada palavra golpeava Alexandre. O senhor Ramos construiu tudo com trabalho árduo. Começou do zero, perdeu o pai aos 16, sustentou a família, trabalhou sob o sol por décadas. Não precisa ostentar. Os olhos de Beatriz marejaram. Carlos escutava fascinado. Hoje,
Aos 62, ele lidera a Agro Ramos. São 870 cooperados, exportando para 17 países, com mais de 2.300 empregados. E sabe o que não mudou? Ele ainda acorda cedo, veste-se com simplicidade e dirige a mesma caminhonete de 20 anos atrás. Porque ostentar nunca foi prioridade, ajudar pessoas sempre foi. Alexandre sentia o peso das palavras esmagar sua arrogância. E onde ele está agora? Perguntou num fio de voz. Lá fora, no veículo que você desprezou. Henrique fechou a pasta. Mas não se preocupe, ele deixou bem claro o que devo fazer. O quê? Alexandre quis saber, quase sem fôlego. Henrique o encarou com firmeza. Você saberá em breve. Antes de sair, completou. O Sr. Ramos pediu que você conhecesse sua história. Talvez assim entenda o tamanho do erro que cometeu. Alexandre foi tomado por um mal-estar profundo. Um enjoo que vinha não do estômago, mas da alma. O que ele havia feito? Naquela manhã, o Sr. Geraldo visitará a concessionária com um propósito claro: adquirir 15 caminhões para a expansão da sua cooperativa. 3 novos centros de coleta seriam abertos, proporcionando cerca de 300 empregos diretos, oferecendo novas perspectivas a pequenos produtores rurais, homens e mulheres que, como ele um dia, batalhavam diariamente pela sobrevivência no campo. O advogado da cooperativa, Dr. Henrique, olhava fixamente para Alexandre e fez uma pergunta implícita que doía mais que gritos. O que você viu quando olhou para Geraldo? A resposta estava nas atitudes de Alexandre. Viu um homem humilde, com roupa simples, uma caminhonete antiga, mãos calejadas pelo trabalho, e o julgou como alguém sem importância, como alguém que não merecia atenção. Eu não sabia, murmurou Alexandre, buscando uma justificativa. Mas a desculpa soava vazia, frágil, quase ridícula. E deveria ter sabido, rebateu o Dr. Henrique, elevando levemente o tom. Você precisava saber que ele tinha dinheiro para tratá-lo com dignidade. Se fosse realmente pobre, isso justificaria sua arrogância e desprezo. Alexandre abaixou a cabeça. O silêncio foi quebrado por Marcelo, um dos empresários presentes. Doutor Henrique, não é esse o mesmo Geraldo que saiu na última edição da revista Agronegócios falando sobre sustentabilidade? O advogado confirmou com um aceno. Li aquela reportagem, completou Marcelo. Um verdadeiro exemplo de superação e ética. Todos olhavam para Alexandre com desprezo. Você humilhou esse homem, disse Marcelo. E o pior é que ele passou a vida inteira lutando contra preconceitos. Disseram que ele não chegaria a lugar nenhum por ser pobre. Duvidaram porque ele é negro. Diziam que se comprasse terras era por sorte. E mesmo assim ele superou tudo, com trabalho duro, honestidade e integridade. Doutor Henrique recolheu os documentos calmamente. Mas mesmo agora, com 62 anos e tudo o que construiu, ainda é tratado como intruso por não vestir roupas de grife. Doutora, Beatriz, que estava ao lado, interveio. Doutor, por favor, transmita ao Sr. Geraldo meu respeito sincero e minha vergonha pelo que testemunhei aqui hoje. Ela então encarou Alexandre. Eu estava pronta para adquirir 2 caminhões, mas mudei de ideia. Não faço negócio com quem desrespeita o próximo. Alexandre tentou se justificar. Doutora Beatriz, espere, foi um mal-entendido. Mas ela o cortou friamente. Não espero. E farei questão de contar a todos os meus contatos empresariais o que aconteceu aqui. Ela saiu, sem sequer olhar para trás. Alexandre sentia que o chão se desfazia sob seus pés. Perderá a venda de 15 caminhões. E agora, corria o risco de ver sua reputação destruída por uma das empresárias mais influentes da região. Marcelo pigarreou. Estava pronto para fechar negócio com 8 caminhões. Agora, sinceramente, estou reconsiderando.
Não quero minha empresa associada a uma concessionária que compactua com esse tipo de atitude. Alexandre, já quase desesperado, tentou intervir. Foi um mal-entendido. Senhor Marcelo, por favor. Não. Eu ouvi. Ouvi as risadas. Vi o desrespeito. Marcelo então se dirigiu a doutor Henrique. O senhor Geraldo ainda está aqui. Está. Sim, respondeu o advogado. Quero falar com ele. Conhecê-lo pessoalmente. Ignorando Alexandre, Marcelo estendeu a mão a Henrique. Foi um prazer, doutor. Alexandre assistiu, impotente, mais um cliente ir embora. Os colegas vendedores desviavam o olhar. Doutor Henrique fez uma pausa ao lado de Alexandre. Sabe o que torna tudo isso ainda mais trágico? Alexandre ergueu os olhos, devastado. Geraldo planejava comprar todos os 15 caminhões aqui. Pagamento à vista, 4,5 milhões. Sua comissão seria de R$ 200.000. A maior venda da sua carreira. Alexandre sentiu as pernas falharem. Mas agora, ele já tem outros planos. E você vai descobrir isso muito em breve. O advogado foi embora. Alexandre ficou sozinho, sentado, cercado por olhares silenciosos e pelo peso esmagador do próprio eu. Lá fora, Geraldo permanecia em sua caminhonete, mãos firmes no volante. Não sentia raiva, nem desejo de vingança. Apenas a dor de quem precisa, mesmo depois de tudo, continuar provando que merece respeito. E a certeza de que aquela lição seria aprendida. 20 minutos se passaram. Alexandre ainda estava no escritório, destruído. A mesa desorganizada, papéis amassados, orçamentos propostas que jamais seriam fechadas. Fernanda bateu à porta. Alexandre, tem gente chegando. Manda embora. Não quero ver ninguém, respondeu sem tirar a cabeça das mãos. Acho que você vai querer ver isso, disse ela com um tom estranho na voz. Curioso, Alexandre se levantou. No estacionamento, 3 veículos de luxo acabavam de estacionar. De um BMW preto, desceu uma mulher de elegância imponente, cerca de 55 anos, cabelo grisalho impecável. Do segundo, um Mercedes azul marinho, saiu um homem alto, de uns 60 anos, terno refinado. Do Audi, um casal mais jovem, em torno dos 40. Todos caminharam diretamente até a velha caminhonete de Geraldo. Quem são? Perguntou Alexandre a Carlos. Não sei, mas parecem gente grande. Geraldo os cumprimentou com abraços e sorrisos. Conversavam de forma respeitosa e as expressões iam se tornando sérias conforme ele apontava para a concessionária. Meu Deus! Sussurrou Fernanda. Alexandre, aquela mulher é Helena Mendes, dona da rede Mendes e Filhos. Alexandre sentiu o estômago virar. Helena Mendes era uma das empresárias mais respeitadas do estado, com mais de 50 supermercados e uma frota de 100 caminhões. Os visitantes entraram. Helena à frente. Sua presença dominava o ambiente. Parou no centro do showroom. Bom dia. Gostaria de falar com o gerente. Alexandre caminhou até ela. Tenso. Sou Alexandre Ribeiro. Estendeu a mão. Ela não retribuiu. Sei quem você é. O senhor Geraldo acabou de nos contar tudo o que aconteceu. Discriminação, desrespeito, falta de profissionalismo. Os vendedores pararam, atentos. O homem do Mercedes se apresentou. Sou Roberto Andrade, presidente da Associação Comercial do Estado. Alexandre congelou. Era uma das figuras mais influentes da economia local. Geraldo Ramos, continuou Helena, é parceiro de minha rede há 15 anos. Sempre cumpriu com excelência. Nunca me decepcionou. Mas hoje ele foi humilhado aqui. Por quê? Pela roupa, pela caminhonete, pelo tom de pele. Alexandre tentou se justificar. Eu não sabia quem ele era. Isso muda alguma coisa, rebateu Roberto.
Você só trata bem quem tem dinheiro. A mulher do Audi se aproximou. Patrícia Nogueira, consultora de RH. Atendo várias empresas da região, inclusive algumas que compram aqui. Todas vão ficar sabendo do ocorrido. Alexandre sentiu o chão sumir. Por favor, foi um engano. Não houve engano, disse Helena. Houve preconceito. Houve desprezo. Ela se virou para os vendedores. Quem mais participou disso? Rodrigo tentou se esconder. Carlos deu um passo à frente. Eu vi tudo. Não concordei. Questionei. Helena assentiu. Você tem coragem. E então voltou-se a Alexandre. Você representa tudo que está errado nas empresas hoje. Foi quando a porta se abriu novamente. Um homem de cerca de 70 anos entrou. Cabelos brancos, terno discreto. Usava uma bengala. Todos ficaram em choque. Senhor Antônio, exclamou Fernanda. Era Antônio Ferreira, fundador da Alto Prêmio. Aposentado, raramente aparecia. Mas ali estava ele. Recebi uma ligação urgente de um velho amigo, dizendo que a empresa que construí com 30 anos de trabalho estava sendo manchada. Olhou direto para Helena. Helena? Ela fez um leve aceno com respeito. Sinto muito que você tenha que presenciar isso, disse com sinceridade. Antônio Ferreira andou lentamente até o centro da concessionária, observando tudo ao redor com atenção. Cada canto, cada rosto. Seu olhar se fixou em Alexandre. Quero que você me conte o que aconteceu aqui, pediu. Alexandre inspirou fundo. Não tinha como escapar. Um homem chegou interessado em comprar 15 caminhões. Estava com roupa simples, dirigia uma caminhonete antiga. Achei que era alguém sem condições, que só estava nos fazendo perder tempo. Pedi que ele fosse embora. Pediu? Helena interrompeu com um riso amargo. Ele gritou com o homem. Humilhou. Fez um verdadeiro espetáculo na frente de todos. Antônio fechou os olhos, como se tivesse sido atingido fisicamente. Quem era esse cliente? Perguntou. Roberto Andrade respondeu de imediato. Geraldo Ramos. Um dos maiores empresários do Estado. Um homem íntegro, que construiu sua fortuna com esforço e trabalho digno. Ele gera milhares de empregos e movimenta boa parte da economia local. Geraldo Ramos, repetiu Antônio, pensativo. Já ouvi esse nome. Li sobre ele. Voltou-se para Alexandre, com decepção clara nos olhos. E foi esse homem que você expulsou da minha empresa. Senhor Antônio, posso explicar. Não há necessidade, interrompeu com firmeza. Está muito claro. Olhou para Helena. Onde ele está agora? Do lado de fora, no carro dele. Não quis entrar novamente. Antônio assentiu. Vou até ele. Preciso me desculpar pessoalmente. Deu alguns passos, mas voltou-se uma última vez para Alexandre. Você está suspenso a partir de agora. Pegue suas coisas e vá para casa. Segunda-feira falaremos sobre seu futuro nesta empresa, se ainda houver um. O silêncio no ambiente era opressor. Alexandre ficou paralisado, tentando processar. Sua carreira, seu prestígio, tudo ruía diante de seus olhos. Helena observou por um instante antes de acompanhar Antônio até a saída. Espero que isso lhe ensine algo, rapaz. Que entenda que respeito não depende de aparência nem de riqueza. Roberto e Patrícia também saíram, deixando Alexandre sozinho, cercado por vendedores que evitavam encará-lo. Carlos mantinha o olhar baixo. Fernanda tinha os olhos marejados, não por Alexandre, mas por tudo o que aconteceu. Rodrigo já havia desaparecido. Do lado de fora, Antônio aproximou-se da caminhonete de Geraldo com auxílio da bengala. O empresário desceu ao vê-lo. Senhor Geraldo Ramos, disse Antônio, estendendo a mão. Sou o dono desta concessionária e venho lhe pedir desculpas pelo que aconteceu aqui hoje. Geraldo apertou sua mão com firmeza, porém gentileza. Senhor Antônio, não há necessidade de se desculpar. O senhor não estava presente. Mas a responsabilidade ainda é minha, respondeu Antônio. Esse negócio foi fundado com base em respeito, honestidade e justiça. Hoje, esses princípios foram desrespeitados. Helena se aproximou. Trouxe pessoas influentes justamente porque sei que o senhor não compactua com esse tipo de atitude. Mas é preciso agir. E eu vou agir, garantiu Antônio, voltando-se para Geraldo.
Além do pedido de desculpas, gostaria de apresentar uma proposta. Um gesto mínimo para tentar reparar o que lhe causaram aqui. Que tipo de proposta? Perguntou Geraldo. Antônio esboçou um pequeno sorriso. Por favor, entre. Vamos conversar sobre os caminhões e as condições especiais que posso oferecer. Geraldo hesitou. Olhou para o prédio onde foi destratado, mas assentiu lentamente. Vamos conversar. Enquanto os dois entravam, Alexandre observava pela janela de sua sala, percebendo finalmente a gravidade de seu erro. Antônio levou Geraldo até a sala VIP, acompanhado por Helena, Roberto e o doutor Henrique. Carlos serviu café e permaneceu por perto. Por favor, sente-se, senhor Geraldo. Quero ouvir sua versão dos fatos. Cheguei às 9 da manhã. Vindo direto da fazenda, começou ele. Planejei essa compra por meses. São 15 caminhões para expandir nossa cooperativa. E como foi recebido? Questionou Antônio. Fui ignorado. Os vendedores riam entre si. Depois falei com Alexandre. Disse o que queria e ele zombou de mim. Disse que eu não era cliente de verdade e mandou que eu saísse. Roberto bateu na mesa, indignado. Ele me expulsou na frente de todos. Ameaçou chamar segurança. As pessoas riram. Antônio estava visivelmente emocionado. Senhor Geraldo, essa não é a imagem da minha empresa. Eu sei. Quando pesquisamos sobre sua concessionária, lemos sua história. Sabemos de onde o senhor veio. Por que não se identificou? Perguntou Helena. Por que não deveria ser necessário? Respondeu Geraldo. Respeito não deve depender de posição social. Se eu realmente fosse apenas um agricultor simples, sem recursos, mereceria ser humilhado. O silêncio tomou conta da sala. Doutor Henrique distribuiu documentos. Cooperativa com 870 associados, exportações para 17 países, faturamento anual de 200 milhões, prêmios e certificações. Mas números não importam tanto, continuou Geraldo. Criamos programas de microcrédito, ajudamos mais de 500 famílias, construímos escolas, financiamos bolsas. Durante a crise de 2020, completou Helena, ele manteve os preços justos para os produtores, mesmo com pressão de atravessadores. Antônio lia os documentos com respeito visível. Nesse instante, Carlos entrou. Senhor Antônio, mais hesitantes chegaram. Foram até a janela. O estacionamento agora estava cheio de carros. Empresários e clientes importantes da Alto Prêmio. Amigos meus, explicou Helena. Chamei para mostrarem apoio. Miguel Santos, o maior transportador do estado, entrou e abraçou Geraldo. Meu amigo, vim assim que soube. Você me ajudou quando ninguém queria investir em negro no setor de transportes. Foi meu primeiro cliente grande. A sala logo se encheu de pessoas com histórias de como Geraldo havia ajudado, sempre com justiça e respeito. Alexandre, do Andrade, baixo, via cada rosto conhecido, todos ali por Geraldo. Cada um era uma lembrança dolorosa. Antônio pediu silêncio. A presença de vocês aqui diz tudo sobre o caráter do senhor Geraldo. Olhou para ele. Ainda quer os 15 caminhões? Quero. São importantes para nós. Então ofereço 20% de desconto como pedido de desculpas. Quase 900 mil, murmurou alguém. Não quero desconto por pena, respondeu Geraldo, firme. Não é pena, respondeu Antônio. É reconhecimento de erro. Aceito, mas com uma condição. Carlos será o vendedor responsável e receberá 100% da comissão. A surpresa tomou a sala. Carlos ficou em choque. Ele foi o único que se opôs à atitude, disse Geraldo. Deve ser recompensado por sua coragem. Antônio sorriu. Concordo. Carlos receberá a comissão integral e será promovido. Helena levantou-se. Minha rede precisa renovar a frota. Compraremos 50 caminhões. Miguel fez um gesto. Eu quero 30. Também fecho aqui. A sala virou um centro de negócios. Milhões em vendas sendo decididos ali. Alexandre, lá embaixo, pegou suas coisas e saiu discretamente pela lateral. Não conseguiu encarar ninguém. No meio da movimentação, Geraldo cumprimentava todos com humildade, mas seus olhos estavam distantes. Está tudo bem? Perguntou Helena,
tocando seu braço. Estou pensando em quantas pessoas passam por isso todos os dias, mas não têm amigos influentes, nem uma cooperativa de sucesso. Vivem apenas com a dor da humilhação. É por isso que você faz o que faz, respondeu Helena. Por isso apoia os pequenos. Uma pessoa de cada vez, disse ele, olhando pela janela. É o que podemos fazer, e torcer para que um dia o mundo mude de verdade. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Alexandre Ribeiro estacionava em frente à Auto Premium com as mãos trêmulas. O fim de semana fora de angústia. Não conseguirá dormir direito. A decepção de Mariana era visível. Como alguém poderia tratar outra pessoa com tanta frieza? Enquanto isso, na concessionária, Carlos sorria ao telefone em sua nova mesa como vendedor sênior. Fernanda respirava aliviada ao organizar os documentos. O clima entre os demais vendedores era de tensão. Sabiam que algo importante estava prestes a acontecer. No escritório, Antônio Ferreira estava acompanhado do filho, Eduardo, e da advogada doutora, Silvia Costa. Ao ouvir que ele havia chegado, Antônio ordenou que deixassem subir. Alexandre entrou na sala com semblante abatido, tentando manter a compostura. Sente-se, Alexandre, ordenou Antônio, com voz firme. Agora eu falo, você escuta. Alexandre concordou em silêncio. Depois que você saiu no sábado, ficamos até às 6 da tarde, começou Antônio. Fechamos 112 caminhões. A maior venda da história da empresa em um único dia. Pausou por um momento. 3.600.000 reais. Tudo graças ao homem que você humilhou e tentou afastar. Mas quase perdemos tudo por sua arrogância. Eduardo completou. Recebemos 17 reclamações formais de clientes. Alguns ameaçaram cancelar contratos. Nossa imagem foi manchada. A advogada abriu uma pasta com os documentos. Durante o fim de semana, investigamos. O Rodrigo confirmou que não foi a primeira vez. Existe um padrão. Clientes considerados não qualificados sendo mal atendidos. Situações diferentes, tentou justificar Alexandre. Foram iguais, cortou Silvia. Preconceito recorrente. Antônio levantou-se. Essa empresa nasceu das minhas lutas. Eu enfrentei o preconceito durante anos e prometi que aqui ninguém passaria por isso. E então você foi contra tudo isso. Por favor, me dê uma nova chance, pediu Alexandre. Quantas chances você deu ao senhor Geraldo? Quanto tempo levou para julgá-lo pela aparência? Eduardo então pegou um envelope. Alexandre Ribeiro, você está sendo desligado por justa causa. Conduta inadequada, dano à reputação da empresa, discriminação e comportamento tóxico. Alexandre sentiu o chão sumir sob seus pés. Por favor, não. Você receberá apenas o que tem direito até sexta-feira, explicou doutora. Silvia, comissões pendentes foram retidas. Rodrigo também foi demitido, acrescentou Eduardo, pelos mesmos motivos. E o senhor Geraldo? Perguntou Antônio. Pensou na dignidade dele quando o humilhou. Alexandre permaneceu calado. Foi então que alguém bateu na porta. Era Carlos. Senhor Antônio, o senhor Geraldo chegou. Pediu para estar aqui. Deseja dizer algo ao homem que humilhou. Alexandre se levantou. Geraldo entrou com sua postura digna, roupa simples e um olhar carregado, não de raiva, mas de tristeza. Senhor Geraldo, disse Alexandre, com a voz embargada, peço perdão. Fui arrogante e injusto. Geraldo permaneceu em silêncio por um momento. Sabe o que mais doeu? Perguntou. Foi olhar nos seus olhos e ver que você realmente acreditava que eu valia menos por causa da roupa, da caminhonete, das mãos. Isso foi o que mais doeu. Eu estava errado, disse Alexandre, com lágrimas no rosto. Sim, mas o pior é que você cometeu esse erro com muitos outros.
Geraldo deu um passo à frente. Não vim aqui para comemorar sua queda. Vim com uma proposta. Todos na sala ficaram surpresos. Na cooperativa temos um programa de recomeço. Oferecemos uma nova chance para quem erra, desde que esteja disposto a aprender. Trabalho rural, salário mínimo, acordar cedo, lidar com a terra e com pessoas simples. Se topar demonstrar mudança, eu mesmo escreverei uma carta de recomendação. Por que faria isso por mim? Perguntou Alexandre. Porque um dia alguém fez isso por mim. E porque acredito que as pessoas podem mudar, mas a decisão é sua. Alexandre olhou para suas mãos limpas, se depois para as mãos calejadas de Geraldo. Eu aceito. Vou provar que posso mudar. Geraldo, você é um homem melhor que muitos, disse Antônio. Não sou melhor. Só entendo que compaixão transforma mais que punição. Eduardo, então, preparou os documentos finais. A demissão por justa causa foi mantida, mas com a carta de encaminhamento. Alexandre, seu recomeço começa amanhã. Prometo não desperdiçar essa chance, respondeu Alexandre. Espero que não, disse Geraldo. Porque não é só por você, é por todos que cruzarem seu caminho daqui para frente. Alexandre saiu da sala diferente. Não era ainda um novo homem, mas estava pronto para se tornar um. Na recepção, Carlos atendia um cliente com roupa simples. O atendimento foi exemplar. Algo havia mudado naquele sábado. Uma semente de consciência fora plantada. 6 meses se passaram. A velha caminhonete de Geraldo estacionou na cooperativa. Era cedo, mas a movimentação já era intensa. Alexandre desceu de um ônibus rural. Seu visual estava irreconhecível. Pele queimada de sol, mãos duras do trabalho, roupa gasta. Carregava uma mochila velha, seu único bem. Bom dia, Alexandre, disse Geraldo. Bom dia, senhor Geraldo. Entraram juntos no escritório. Lá, os cooperados já os esperavam, rostos marcados pelo esforço, mas sorridentes. Geraldo perguntou: Então, pessoal, Alexandre merece a carta. Dona Sebastiana, cozinheira da cooperativa, respondeu. No começo, ele não sabia nem segurar a enxada, mas foi humilde. Aprendeu. Seu Mário, o mais velho ali, completou. Respeitou a todos, trabalhou duro e nunca se colocou acima de ninguém. Um a um, os cooperados deram seu testemunho. Palavras simples, mas honestas. Alexandre escutou com os olhos marejados. Você cumpriu os 6 meses, disse Geraldo, pegando o envelope. Mas a pergunta é, você realmente mudou? Alexandre respirou fundo. Eu não sou mais aquele homem. Esses meses me transformaram. Aprendi que respeito é o mínimo. Aprendi a valorizar o suor, a simplicidade e a dignidade. Cada pessoa aqui me ensinou algo. Esta é a sua carta, disse Geraldo. Descreve seu trabalho, sua evolução, mas também seu erro. A verdade por inteiro. Com mãos trêmulas, Alexandre recebeu a carta. Obrigado por não desistir de mim quando eu mais merecia ser deixado de lado. Todo ser humano merece uma nova chance, disse Geraldo. Mas agora, a responsabilidade é sua. Honre isso. Vou honrar. Ah, tem mais uma coisa, disse Geraldo com um leve sorriso. Carlos, da Alto Prêmio, abriu sua própria revenda. Me ligou ontem. Quer alguém que compreenda o valor de tratar bem as pessoas. Quer te contratar. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Depois de tudo, ele disse que todos merecem uma segunda chance. Aprendeu isso te observando aqui. 3 meses depois, a revenda de Carlos crescia. Alexandre era o vendedor principal. Tratava todos com respeito, sem distinção. Sua história se espalhou. Uns ainda o julgavam, mas muitos o admiravam. Na Alto Prêmio, Antônio implementou treinamento sobre empatia e inclusão.
A empresa se tornou referência no atendimento humano. As vendas dispararam. E Geraldo seguia acordando cedo, cuidando da terra e dos animais, não por obrigação, mas porque sabia seu valor. E isso ninguém mais poderia questionar. Em um sábado tranquilo, no fim da tarde, Alexandre atendia um cliente como de costume na concessionária onde trabalhava. Enquanto explicava detalhes sobre um carro, percebeu de relance a entrada de uma senhora de idade. Ela tinha uma aparência simples. Usava roupas modestas, chinelos bem gastos e carregava uma sacola de feira que já demonstrava sinais do tempo. Seu olhar era hesitante, quase tímido, enquanto passava os olhos pelos veículos expostos no salão. Com um sorriso acolhedor e sincero, Alexandre se aproximou. Boa tarde, minha senhora. Seja bem-vinda. Posso lhe ajudar com alguma coisa? A idosa hesitou por um instante antes de responder. Oh, moço, eu só estava olhando mesmo. Não tenho dinheiro para comprar nada. Só vim dar uma olhadinha. O vendedor não demonstrou qualquer sinal de impaciência ou desdém. Pelo contrário, fique à vontade. O olhar também é gratuito por aqui, disse ele com bom humor, puxando uma cadeira próxima. Sente-se um pouquinho. Vou buscar um café fresco para a senhora. Me conte mais. Talvez eu possa ajudar de alguma outra forma. Tem financiamento, troca, até consórcio. Nunca se sabe. Aquela atitude tão inesperada pegou a senhora de surpresa. Ela se sentou com certa relutância, mas logo relaxou diante da gentileza rara que recebia. E assim, começaram a conversar. Foram mais de 30 minutos de prosa boa, onde ela contou histórias da vida, das dificuldades e até dos sonhos que, mesmo com a idade, ainda moravam em seu coração. No fim da conversa, ela agradeceu. Não comprou nenhum carro, mas saiu dali com um sorriso leve e verdadeiro, como se tivesse ganhado algo muito maior do que um bem material, respeito. Do outro lado do salão, encostado à porta do escritório, Carlos, colega de longa data de Alexandre, observava tudo atentamente. Quando a senhora se afastou, ele se aproximou e perguntou: Alexandre, você está diferente. O que aconteceu contigo? O vendedor respondeu com serenidade: Não é que eu mudei, Carlos. Eu aprendi. Aprendi que cada pessoa que entra aqui carrega consigo uma história única, uma dignidade que precisa ser reconhecida. E que meu papel aqui vai muito além de vender carros. Eu estou aqui para ouvir, para servir e, principalmente, para tratar todos com respeito, sem distinção. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Alexandre fez uma ligação especial. Seu Geraldo, tudo bem? Eu só queria agradecer de novo. Do outro lado da linha, a voz rouca e gentil respondeu: Pelo que, meu filho? Pelo Senhor ter me ensinado que redenção não significa apagar os erros do passado. Significa construir um futuro mais digno, passo a passo, pessoa por pessoa. O Senhor me mostrou que cada atitude conta. Seu Geraldo sorriu, emocionado. Agora sim, Alexandre, agora você entendeu. O que transforma o mundo não é a punição, é a consciência. A verdadeira justiça não destrói, ela ensina. E naquela cidadezinha onde tudo começou, a história do antigo fazendeiro que um dia foi ridicularizado por sua simplicidade e do gerente orgulhoso que aprendeu o valor da humildade, virou uma lenda local, mas não como história de revanche ou amargura. Tornou-se exemplo de transformação e de que o verdadeiro valor das pessoas não está no bolso, nem nas marcas das roupas, nem nos carros que dirigem. Está nas atitudes. Está em como tratam os outros, todos os dias. Essa narrativa é um lembrete poderoso. O respeito, quando é verdadeiro, não custa absolutamente nada, mas tem o poder de mudar tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe aquele like agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo reflexões como essa. Comenta aqui embaixo qual parte mexeu mais com você. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva e engajada.
Vamos juntos nessa missão de espalhar boas mensagens. Curte, comenta e compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso hoje. Você faz a diferença.